RAIZ, que é o Instituto de Investigação do Grupo Porto Cel Soporcel, exatamente, e, portanto, o que me pediram foi para falar não só das dificuldades, mas como da forma que nós arranjamos para gerir projetos de investigação que têm algumas nuances, nomeadamente muitas participações de muitos colaboradores e muitas tarefas. Portanto, o projeto foi o projeto PT Libros, foi um projeto feito só na área florestal, com algumas colaborações. Eu, de qualquer maneira, antes de começar, peço desculpa, queria só... Como é que isto anda para trás? Pronto, queria só dar dois ou três slides só para enquadrar o que é o RAIZ, muitas das pessoas com certeza já ouviram falar, mas também são 3 ou 4 informações. Portanto, é um instituto que é criado em 96 por iniciativa das empresas que na altura não eram um grupo Porto Cel e só Porcel e pela parte florestal das mesmas empresas, que juntaram os centros de investigação que tinham e, portanto, criaram um único centro de investigação que trabalha agora para aquilo que é hoje atualmente o grupo Porto Cel só Porcel. Tem também como sócios o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra. Desde o princípio que o RAIZ se orientou, portanto, que trabalha na investigação aplicada na consultoria e na formação, nestas duas áreas, na floresta de eucalipto e na indústria de pasta e papel. Aqui o que está em causa é a parte da floresta de eucalipto, portanto, temos uma outra área grande em que também trabalhamos, onde tivemos já bastantes projetos de CREN. Este foi o primeiro projeto na área florestal CREN que nós tivemos, portanto, nós candidatámos, porque normalmente trabalhamos mais na área ligada ao processo e à parte industrial e à parte ambiental. De qualquer maneira, só para perceber a importância efetivamente da rede, o RAIZ desde o princípio que identificou, eu estou a falar disto porque isto é importante para depois percebermos a contextualização do projeto que vem a seguir. Portanto, nós sempre trabalhámos em rede desde o início da fundação do RAIZ e a coisa que fizemos, o trabalho inicial que fizemos em 1996, foi identificar quais eram as competências core que o RAIZ tinha que ter dentro de casa e quais eram aquelas que as universidades teriam que ter com quem nós iríamos trabalhar no futuro. E tem sido com base nessa rede, que começou com poucos parceiros, alguns dos quais sócios, que fomos alargando essa rede, função daquilo que eram as necessidades que iam surgindo dos vários projetos de investigação. Portanto, a nossa facilidade, talvez, em executar projetos tem a ver com esta construção desta rede, que é uma rede de investigação-formação, é uma rede que já organizou dois mestrados na área industrial e na área florestal, também em colaboração com o ISA, e, portanto, e que nos dá alguma facilidade, porque sempre que é necessária uma competência nova, nós vamos a esta rede e é lá que vamos encontrar. Quando não encontramos dentro, vamos buscar lá fora, mas normalmente é no seio desta rede, que é uma rede com excelentes... Claro que todas estas instituições têm especificidades em termos de áreas. É o departamento de Química daquela universidade, são estes professores, portanto, são absolutamente identificadas as pessoas com quem nós temos vindo a trabalhar e que têm vindo a desenvolver imensa competência internamente, o que nos permite ter já técnicos nas universidades com competências de nível internacional que são reconhecidos a nível da comunidade europeia e a nível das sedes em que vamos muitas vezes discutir questões que têm a ver com, inclusivamente, legislação que é transposta para o direito português. Estou a carregar no botão errado. Eu sei, já está. Vou passar à frente. Portanto, o projeto é um projeto na área do melhoramento genético do eucalipto, para a produção de pasta, energia e portanto, o objetivo era o uso eficiente, obviamente, dos recursos naturais. Este projeto surge, nós estamos organizados internamente, só para perceberem, por projetos de investigação. Portanto, a nossa atividade está toda organizada por projetos. Portanto, este projeto resultou, no fundo, da junção de cerca de 6 projetos de investigação internos que nós tínhamos na área da proteção integrada, na área do melhoramento genético, nos problemas na problemática da água, nos modelos de produtividade, e é fácil para nós, porque já tínhamos isso estruturado, no fundo, construir um projeto que resultou, no fundo, do somatório, não é bem, mas quase, de projetos de investigação em que já estávamos a trabalhar e que continuamos a trabalhar. Obviamente que o objetivo é, enfim, desenvolver, disponibilizar e monitorizar materiais genéticos de eucalipto para aumentar, portanto, mais adaptados às condições edafoclimáticas de Portugal. Peço desculpa que estou a andar para trás em vez de andar para a frente. É aqui, neste. Portanto, o projeto durou cerca de 35 meses, começou em 2009 e terminou em agosto de 2012. O orçamento global aprovado foi da ordem dos 2.400.000 euros. O promotor era a Aliança Florestal, que é a empresa florestal do Grupo Porto Cel só Porcel. Os parceiros foram RAIZ e o ISA e o concurso foi um concurso de CREN, copromoção, portanto, copromoção. Assim que o projeto é aprovado, a primeira coisa, eu estou a dar isto como exemplo, que isto pode servir, digamos, pode ser útil para quem vai fazer projetos de investigação, porque é uma forma que eu acho que é relativamente simples, mas que é relativamente eficaz em termos da condução dos projetos.
Portanto, assim que o projeto é aprovado, depois da preparação da candidatura, obviamente, da seleção dos parceiros que vão entrar, das competências, das definições das tarefas, a primeira coisa que nós fazemos, depois do consórcio assinado, é uma reunião com todos os parceiros do projeto. E neste caso estamos a falar de cerca de 45 pessoas que participam neste projeto. E para que é esta primeira reunião? Não é técnica, é uma reunião mais da área, portanto, digamos, administrativa, para falarmos dos valores aprovados, da assinatura do contrato, definir os elementos de ligação das várias áreas, as modalidades de apresentação de pagamento, que às vezes algumas entidades têm algumas dificuldades e, portanto, é uma tentativa de ajudar e refrescar aquilo que são as modalidades, enfim, datas de apresentação de relatórios técnicos financeiros, um conjunto de informação que nos permite depois ir acompanhando bastante perto o desenvolver do projeto. Ai, caramba. Não acertei, acho que é aqui, exatamente, vou fazer a janeiro, pronto. Isto foi o orçamento que foi aprovado e aquilo que foi, digamos, o incentivo que foi aprovado face ao investimento inicial que tinha sido proposto. A primeira coisa que nós fazemos é definir quais são, estão aqui estes exemplos, que foram os exemplos concretos que foram usados neste projeto, mas isto é só a título de exemplo, eu usei exatamente os nomes. Em cada uma das entidades nós definimos imediatamente quem é o elo de ligação com quem nós vamos tramitar toda a documentação, tudo aquilo que é necessário para acompanhar o projeto. Portanto, do ponto de vista mais administrativo. Do ponto de vista técnico, também é definido um interlocutor e é esse interlocutor que faz interface internamente com a entidade. É evidente que depois há reuniões parcelares de cada um dos subpacotes ou dos subprojetos, um na área da proteção, na área da água, no melhoramento, mas há um único interlocutor em cada uma das instituições que faz, digamos, no fundo, a distribuição do jogo interno, porque isso é facilitador do funcionamento da condução do próprio projeto. Parece que estou com azar nisto. Na primeira reunião que nós temos, é imediatamente definido o calendário de acompanhamento, a definição das datas de apresentação dos relatórios técnicos, dos relatórios financeiros, que é para toda a gente estar, digamos, para depois ninguém vir dizer que não fez a tempo ou que não cumpriu. Portanto, no primeiro dia desta reunião são marcadas imediatamente todas as reuniões que vão ocorrer ao longo do projeto. Não estamos a falar de reuniões só técnicas, estamos a falar de reuniões da parte mais administrativa do projeto, certo? Obviamente, todos estes projetos, quando são apresentadas as despesas, tem que haver relatórios técnicos que são depois coordenados pelos nossos elementos internamente e pelas interfaces das várias instituições. O projeto tinha... Isto tem que ser uma coisa muito subtil, se não passa duas vezes. O projeto tinha este número todo de pessoas e tinha imensas tarefas e subtarefas e atividades e, portanto, estas interligações todas tinham que ser muito bem feitas para que se conseguisse levar, digamos, a carta à Garcia, senão não conseguíamos dar conta do recado. Só para terem... Isto é título de exemplo apenas, não é? Portanto, nós temos de definir os conteúdos funcionais, obviamente, dos participantes todos. Isto é só de uma das entidades, que é, neste caso, a Aliança Florestal. Como nós temos áreas de ensaio espalhadas por todo o país, tivemos de definir em cada uma das áreas do país quem era a pessoa de interface que ia depois trabalhar com os operacionais no terreno para lhe passar as mensagens para ser mais fácil o trabalho. Outra coisa que fazemos também é, isto agora já mais na parte técnica, portanto, cada atividade tem um conjunto de tarefas essas têm internamente um responsável técnico que acompanha, que é o responsável pela tarefa e que faz a interface para os participantes, tanto da empresa como da instituição de investigação, neste caso o ISA, que estava a trabalhar connosco. Porque isto é a maneira de nós garantirmos que há sempre, que a informação que chega foi sempre todas as pessoas tiveram informação, porque aquela pessoa fica encarregada de internamente distribuir e facilitar também a vida, porque quando temos de fazer relatórios técnicos, a pessoa já tem a informação toda e, portanto, isso é facilitador da execução do relatório. Portanto, o trabalho está sempre a ser, digamos, preparado em cada uma destas reuniões. E agora a palavra de hora que só toquei uma vez. Pronto, isto é só para terem uma ideia da execução financeira do projeto, portanto estamos a falar de um projeto que tinha um valor de investimento previsto de 2.400.000 euros e a realização foi 99,79% em termos de execução financeira, portanto isto significa, é preciso um rigor enorme, um grande acompanhamento de muito perto, de semestralmente ir acompanhando tudo o que está, mensalmente outras coisas, portanto há um conjunto ali de coisas que têm que sistematicamente estar a ser acompanhadas para garantir que a gente consegue este tipo de execução. Não sei se passei algum à frente ou não, peço desculpa outra vez, acho que não. Acho que sim, acho que passei. Portanto, a monitorização técnica e financeira do projeto é feita semestralmente, com base naquela marcação das reuniões que é feita inicialmente no arranque do projeto. Há uma série de reuniões de acompanhamento e preparação de cada pedido de pagamento, relatório técnico, obviamente que são feitos de acordo com aqueles formatos que a ADI, neste caso, disponibiliza, que é a entidade que faz a avaliação deste tipo
de projetos, a execução do investimento, que muitas vezes os projetos têm compra de equipamento, investimento, portanto isto é feito mensalmente, porque depois em projetos com duração de 3 anos, como é o caso, inicialmente o investigador definiu que queria comprar o GPS XPTO, mas quando chega ao fim, afinal já não é aquele GPS, já é mais para o lado ou mais para dentro, temos de estar sistematicamente a interagir, porque temos de ter autorização para a alteração de tudo aquilo que é investimento e justificadamente tem que ser apresentado e, portanto, há aqui um acompanhamento de muita proximidade. E há uma outra coisa que é importante, que é a elaboração das folhas mensais de horas trabalhadas no projeto, que isto nos permite depois ser facilitador no final do projeto para ir acompanhando isto, não é? Vou passar à frente. Portanto, isto são alguns pontos fortes que isto justifica a razão pela qual eu apresentei aquela rede e a forma como nós estamos organizados internamente e que eu acho que nos permite, que foi facilitador da organização dos projetos, não só deste, mas dos outros de crédito que temos tido. Portanto, cada projeto internamente tem um gestor que é responsável pela gestão técnica e financeira. Não é neste projeto concretamente, é toda a nossa atividade organizada por projeto e cada gestor gera, do ponto de vista financeiro e técnico, o seu projeto internamente. O RAIS funciona também como interface entre o cliente e as universidades, ou seja, detecta as necessidades, identifica meios e identifica as competências, para além das competências, obviamente, próprias que detém e da atividade operacional que executa. O que é que isto permite fazer? Não só detectar as necessidades ou resolver problemas dos clientes, mas também detectar necessidades potenciais que o cliente vai ter e, portanto, neste momento não os identificou, isto permite-nos trabalhar, ir criando informação e know-how também, porque isto não é só um projeto de aplicação direta do conhecimento, mas é também criação de conhecimento que vai ser utilizado mais tarde e que é muito importante para ir alimentando a nossa área também de consultoria e de apoio tecnológico que temos internamente, portanto, isso é importante também. A associação de competências internas e externas é facilitada pela tal rede que eu falei inicialmente, portanto, a rede de investigação-formação, que o RAIS criou numa fase inicial e que é pivô. O desenho da rede, obviamente, que é adequado ao âmbito do problema a resolver, portanto, em função daquilo que são as necessidades do momento, é adequada essa rede. A excelência dos colaboradores que integram a rede, obviamente, que é a razão pela qual os projetos que nós temos tido candidatados têm tido também algum sucesso. A candidatura preparada integra alguns dos projetos internos, que eu também já falei nisto, não é? O RAIS possui conhecimento das medidas e dos regulamentos que são aplicáveis neste caso específico, nestas medidas em copromoção, e é um canal de comunicação com as estruturas da ADI, portanto, tudo aquilo que é comunicação que existe entre as instituições que colaboram connosco, e daí nós fazemos sistematicamente a ponte e a ligação para estarmos não só a par de tudo aquilo que são alterações que há a nível do projeto, mas também para sermos facilitadores, muitas vezes, de alterações de pedidos que os nossos parceiros têm no âmbito do projeto. Aqui atrevo-me a lançar aqui algumas sugestões de melhoria. Obviamente que algumas coisas eu estou a referir-me ao momento em que este projeto foi feito, ele já acabou, entretanto houve algumas coisas que foram alteradas. Na altura, eu penso que agora há uma melhoria significativa em termos dos formulários de candidatura. Na altura era complicadíssimos os formulários de candidatura, sobretudo no que dizia respeito à mão de obra, que tínhamos que inserir para 10 movimentos para cada mês, para cada colaborador. Isto agora está bastante simplificado. O que acontecia era que havia sistematicamente ao longo do processo alterações de formulários, a gente começava com um, depois a meio já mudava e a gente já não sabia qual era o formulário. Não havia guias de orientação para o preenchimento da questão dos pagamentos, ou seja, das despesas que eram elegíveis, por exemplo, para o preenchimento destes relatórios. Claro que todas as questões são resolvidas imediatamente para a ADI porque ele nos tem respondido com muita facilidade, mas não há um guia que nos ajude e que nos oriente quando temos dúvidas. Vamos recebendo a informação à medida que as dúvidas vão surgindo. Outra coisa é a questão dos custos indiretos. Muitas das instituições, nomeadamente as universidades, têm alguma dificuldade porque é necessário apresentar documentação comprovativa destes custos todos indiretos. Há instituições que estão em imensos projetos e, portanto, o mesmo papel deve ter para aí 50 carimbos, porque aquilo tem que ser afetado na proporção daquilo que foi aprovado em termos de lançamento da despesa. Isto é complicadíssimo e depois às vezes têm dificuldade por causa da restrição do tipo de despesa que pode ser elegível e, portanto, isto é complicado. Sobretudo para as universidades, às vezes atrapalhadas. Temos agora um projeto que acabou há pouco tempo e que a Universidade do Porto nos pediu, por amor de Deus, alterem a data, porque eu nem sequer consegui fazer o apuramento dos custos indiretos, porque eu tenho que distribuir depois pelos projetos todos de investigação que tenho. Portanto, eu acho que uma forma era estipularem um montante que fosse uma percentagem do valor dos custos do projeto e se quisessem depois vir verificar isso mais tarde. Ora, estar-nos a obrigar a imputar aquilo, sobretudo às instituições, às universidades, que isto é uma grandíssima complicação. Portanto, havia uma maneira, aquela técnica da percentagem direta sobre o investimento, acho que era vantajoso. A questão da elegibilidade das despesas que se consideram para os custos indiretos vão mudando ao longo do tempo. Quando a gente faz uma estimativa de que pensa que vai conseguir obter o valor, chega ao fim, afinal, que isto afinal já não dávamos para trás e, portanto, temos que
referi a caminho e muitas vezes não conseguimos sequer apresentar despesas que justifiquem os montantes que estão aprovados no projeto. Pronto. Uma outra coisa, mas isso penso que está a ser resolvido, que é a ferramenta de encerramento do projeto ainda não está, portanto nós temos projetos que já terminaram há 3 ou 4 anos, mas ainda não estão completamente encerrados porque o anexo de encerramento aos projetos ainda não está terminado, não sei se por questões de informática ou não. Os prazos de aprovação, na altura, eram longos, eu acho que agora tem havido uma melhoria, portanto tem havido aqui um encurtamento do prazo, e eu falo dos últimos projetos que nós tivemos em 2013, portanto eu estou a referir-me a este projeto anteriormente, em que nós apresentámos em março e em julho tínhamos o projeto a funcionar. Portanto, houve aqui realmente um esforço grande por parte das instituições que fazem as avaliações em melhorar estes timings. E faço aqui lanço aqui também um desafio, uma proposta que é, estes projetos são complicadíssimos de montar, estas candidaturas são complicadas de montar, são time consuming para toda a gente, tanto para quem está a avaliar, quem está do outro lado. Por que não haver um lançamento, uma proposta de ideia com budget associado e com os parceiros identificados que pudesse ser, digamos, posteriormente, se fosse aprovada essa proposta de ideia, depois vir a ser então sim definido e detalhado e tudo isso. Pronto, isto é uma proposta, já me estou ali a fazer sinal que eu tenho que acabar e acabei. Pronto, termino. Muito obrigado.